Graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos, irmãs, amigos, amigas. Nós estamos aqui hoje para mais um estudo, dando continuidade, aos estudos da revista Os Dons do Espírito, de Wilson Franklin. Estamos na lição número 6, o dom da misericórdia. Na lição anterior, relembrando, já se passaram 2 dias que eu não posto vídeo, nós falamos a respeito do dom da adoração cristã. E vimos que a adoração significa o ato de servir, de ser servo. Porque a palavra adoração, no seu sentido lá na raiz grega, é a pessoa se prostrar diante de alguém, diante de uma autoridade. Então a gente vê que é um serviço que nós oferecemos a Deus. Essa é a adoração cristã. É ser servo de Deus, se entregar para ser servo de Deus. E assim como já foi dito lá, desde a primeira lição, se você é crente, se você recebeu Jesus Cristo, você tem pelo menos um dom. Então, você tem pelo menos o dom de servo ou o dom de testemunho. A gente já viu aqui. Pode ser que os outros dons você realmente não tenha, mas pelo menos o dom de servo e o dom de testemunho você tem. Hoje vamos ver então o dom da misericórdia. Texto áureo, Temos aqui 2 versículos, que é Lucas capítulo 6, 36 e Mateus capítulo 5, verso 7. Vamos ler aqui Lucas 6, 36. Cadê? Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Mateus 5, 7. Vamos lá. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, misericórdia é algo que nós devemos também. Temos praticamente uma ordem de sermos misericordiosos, O último dom relacionado, lendo aqui a introdução, na lista de Romanos, é o exercício da misericórdia. É aquela sensibilidade que nos faz simpatizar com os sentimentos de outros, colocando-nos em seu lugar para vivermos as suas próprias necessidades. Parecido aqui, quase sinônimo de empatia. Logo, poderíamos definir o dom da misericórdia como a capacidade especial concedida pelo Espírito Santo de identificar-se e de se responder às carências de pessoas aflitas ou necessitadas. O servo de Deus, com esse dom, tem uma graça especial para expressar o amor de Deus às pessoas que estão sofrendo as circunstâncias da vida. O porquê desse dom? O dom da misericórdia nos revela o amor de Deus. Ele é o grande exemplo a ser seguido. O que nós lemos, Lucas 6,36. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Essa misericórdia de Deus se estende mesmo às pessoas que se opõem a Ele com espírito rebelde, desobediente ou sem misericórdia para com os outros. Esse dom nos ajuda a expressar o amor e a fidelidade de Deus quando manifesta compaixão pelas pessoas carentes, tanto na área material quanto na espiritual. Lucas 15, de 20 a 24. Vamos ler. Lucas 15, de 20 a 24. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou.
E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ora, o pai também disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe o anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então vemos aqui na parábola do filho pródigo que o pai era misericordioso. Nosso Pai Celeste também é misericordioso. E nós vemos aqui o que está falando aqui no texto. Devemos agir de misericórdia, tanto espiritual quanto material. A compaixão de Deus pelo homem caído demonstra claramente sua fidelidade no propósito de resgatar o homem da escravidão do pecado. O dom da misericórdia identifica-se com esse propósito. Por isso nos ajuda a alcançar o coração das outras pessoas, principalmente aquelas que ainda não conhecem Jesus como Salvador e estão sofrendo feridas e carências espirituais. Aqui não podem ficar de fora as necessidades materiais, em especial a alimentação. Portanto, o dom da misericórdia nos revela o amor de Deus, nos ajuda a expressar esse amor para as outras pessoas, auxiliando-nos a alcançá-las, especialmente quando estão carentes e necessitadas. É preciso que tenhamos sempre em mente essa verdade, quando estamos exercendo esse dom, para que não caiamos na soberba. Então, cuidado ao exercer misericórdia, que a gente não caia na soberba de nos acharmos melhores e superiores do que os outros, tá? Mas aqui fala que a misericórdia é principalmente para ser usada com os não cristãos. Estou me lembrando agora que nesses últimos dias teve a abertura das Olimpíadas. E um certo grupo de pessoas se manifestou retratando um quadro da ceia do Senhor, né? Nós não chamamos de Santa Ceia, nós chamamos de ceia do Senhor, retratando a ceia do Senhor, mas escarnecendo, né? Zombando. O pior de tudo que eu achei, irmãos, não foi isso, porque o mundo jaz no maligno, a gente sabe disso, a gente sabe que o fim está cada vez mais próximo, que o mundo jaz no maligno. O que me escandalizou foi a falta de amor dos crentes por essas pessoas. A falta de misericórdia dos crentes por essas pessoas. Porque todos pecaram. E tem uma versão que ao invés de falar destituídos, fala assim, tem uma versão que fala, e todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem necessidade da glória de Deus, da graça de Deus. Então, a gente vê que até entre os nossos existem aqueles que não amam ao próximo. Infelizmente, apedrejam, maltratam, dizendo: eles já conhecem a verdade. Eles já sabem da verdade, ficam aí zombando. O, o, o juízo virá sobre eles. Estão blasfemando. Não sei o quê. Gente, a gente já sabe de tudo isso. A gente sabe que essas coisas vão acontecer ao se aproximar ao fim. Mas como o fim está se aproximando, qual que é o nosso papel? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É ter misericórdia. É orar por eles. E um exemplo muito claro, que eu vi um comentário de uma irmã misericordiosa, é o seguinte: Jesus, enquanto morria, ele também estava sendo zombado. O que ele fez?
ele orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Meus amados, essa deve ser a nossa atitude. Existe um texto bíblico que fala que devemos orar por aqueles que nos perseguem. Então, meus amados, devemos agir de misericórdia para com o gentio. Por mais que eles estejam zombando de Deus, por mais que eles sejam ateus, por mais... Outro irmão comentou lá que a Bíblia é imperfeita e por ela só não consegue converter o cristão. Precisa de ter alguém para pregar o arrependimento. Eu falei, meu irmão, tem que ser com amor. E outra coisa, a Bíblia, ela transforma sim, sem a pessoa receber a pregação. Existem pessoas que foram convertidas através da leitura da palavra, e uma muito famosa, C.S. Lewis, se converteu lendo a palavra de Deus. Se não me engano, também Augusto Cury. Não tenho certeza, mas se não me engano, também Augusto Cury. Então, gente, a palavra de Deus é viva, é eficaz, é perfeita. Toda a revelação já está nela. E ela nos ensina a ter misericórdia. Ela nos ensina a amar aquele que nos maldizem, aquele que nos perseguem e orar por eles. Então é isso, meus irmãos. Dom da misericórdia. Como exercitar esse dom? Em primeiro lugar, é preciso identificá-lo. Analise em seu interior o seu grau de compaixão pela miséria alheia e a sua satisfação em ajudar. Converse com seu pastor. Ele poderá ajudá-lo a identificar o dom em você. Para desenvolver esse dom, assim como qualquer outro, é preciso ser espiritual, isto é, ser controlado pelo Espírito Santo, trabalhando na dependência de Deus. Lucas 18, de 9 a 14. Vamos ler. Lucas 18, de 9 a 14. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse texto muitas vezes é usado de uma maneira errada, né, meus irmãos? Para cantar a vitória de que os humilhados serão exaltados. Não é necessariamente isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que a pessoa que se humilha perante Deus como pecadora, ela será exaltada. Caso contrário, será controlado pelas emoções. Caso contrário, o quê? Se ela não desenvolver esse dom de maneira espiritual. Caso contrário, será controlado pelas emoções, o que poderá trazer grandes problemas para você e para a sua igreja no futuro. Portanto, em primeiro lugar, a pessoa deverá identificar-se com o coração de Deus e depois com os corações dos necessitados. Se essa ordem for invertida, os propósitos de Deus através de você serão prejudicados. Alegria. Essa é a advertência de Paulo para com os misericordiosos. Versículo 12, 8 de Romanos diz assim: o que usa de misericórdia com alegria. O salvo com o dom de misericórdia é mais vulnerável à depressão que as demais pessoas,
porque se identifica com o sofrimento alheio. Por isso a recomendação para ser alegre. Se você perder a alegria exercitando o seu dom, separe um tempo para você e deixe Deus restabelecer sua alegria para que não seja vencido pelo desânimo. Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa máxima deverá ser equilibrada com o anterior, sendo uma expressão de uma solidariedade emocional. Tenha cuidado ao exercê-la para não se envolver acima do seu limite, vindo a perder a sua alegria de vida. Antes de começar um trabalho de grande vulto, converse com seu pastor. Mostre-lhe suas ideias, observe se os recursos que estarão disponíveis são suficientes. Não deixe que suas boas intenções venham a causar desapontamentos futuros. Em grandes eventos, procure trabalhar em equipe. Afinal, os dons foram dados para funcionar no contexto coletivo e podem tornar-se vulneráveis quando trabalhamos isolados. Tenha sempre em mente que você sozinho pode atender à necessidade de algumas pessoas, mas não à necessidade de todos. Reconheça suas limitações pessoais e peça ajuda a outros irmãos sempre que precisar. Ame o pecador, mas odeie o pecado. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, e salvai-os, arrebatando-os do fogo, e de outros tende misericórdia com temor, abominando até a túnica manchada pela carne. Judas 22 e 23. Não pode haver no misericordioso o sentimento de permissividade para com o pecado. Igual eu citei aqui com os irmãos, a gente deve amar todos aqueles gentios que fizeram aquilo. A maneira de evangelizar, Jesus ensinou a seguinte: venha como estás. Mas a gente não deve deixar que eles permaneçam do jeito que chegaram. Mas não somos nós que convencemos eles do pecado. É o Espírito Santo que convence do pecado. Então, nós devemos abraçá-los com amor, trazê-los à igreja, não só eles, mas também todos os outros gentios, trazê-los para a igreja, abraçá-los com amor e deixar que o Espírito Santo vá transformando a vida deles. No dia que eles sentirem do Espírito Santo a vontade de se batizar, doutriná-los, apresentar a doutrina, apresentar a sã doutrina, a palavra de Deus, a vontade de Deus para eles, mostrando aquilo que é pecado, aquilo que não é pecado. Igual um culto, o que é costume aqui onde eu congrego. O culto de domingo é um culto evangelístico, então é um culto mais voltado a trazer as pessoas para o reino de Deus. Então, no culto, não se apedreja. Nós não devemos apedrejar nunca uma pessoa que está em pecado. Nós devemos dizer que ela é amada por Deus, que Jesus morreu por ela, que ela precisa de salvação e que essa salvação virá até ela se ela crer no Senhor Jesus e que o Senhor Jesus pode libertá-la do pecado. Então, esse é o tipo de pregação que devemos ter. Não aquela pregação onde pregamos inferno, onde pregamos condenação, Não. Essa não deve ser essa não é uma pregação evangelística. Essa não é uma pregação do Evangelho. O Evangelho significa boa notícia. Qual que é a boa notícia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a boa notícia, tá? Então, essa é a boa notícia. Então, meus irmãos, a gente também não deve no outro extremo, né? A gente não deve, o outro extremo, deixar batizar essa pessoa e deixar ela cometendo pecados e mais pecados,
e deixar ela como membro, ela sendo líder na igreja, ela fazendo. Não, isso não. Mas quem resolve essas coisas é a liderança da igreja, é a assembleia da igreja, né? Nós somos muito democráticos, a assembleia da igreja que decide tudo. Então, que Deus possa iluminar a nossa mente, que Deus possa nos iluminar com seu amor, principalmente com a sua misericórdia quanto ao pecador. Perigos a serem evitados. Uma pessoa no exercício no dom de misericórdia pode se tornar vulnerável a algumas coisas. Isso faz com que necessite compartilhar com seu cônjuge, ou pastor, ou um amigo de confiança, que seja bom crente, suas fragilidades. Vejamos algumas. Falta de firmeza numa decisão quando necessário. O misericordioso tem dificuldade de ser firme e decidido, porque não quer ferir ou ofender os outros, principalmente a quem ele está ajudando. O problema é que a falta de firmeza sempre provocará mais dor e desapontamentos. Segundo, atrair para si as ofensas de outros que têm sido magoados. Uma pessoa com esse dom, ao ver alguém que foi ferido, também sente as dores da agressão. A atitude normal é assumir a ofensa, principalmente se é um amigo que foi atacado. Isso deve ser evitado. Terceiro, fundamentar suas decisões nas emoções, excluindo a razão. Isso acontece devido à sua compaixão pelos oprimidos. Logo, quando toma uma medida, tem de baseá-la nos sentimentos e não na razão. Quarta, promover a afeição imprópria ao outro sexo. Devido às habilidades de ouvir atentamente, entender e de ser sensível às pessoas com esse dom, despertam a atração do outro sexo. Mas ainda se o carente está passando por dificuldades conjugais. O crente que exerce esse dom deve estabelecer medidas de proteção contra ligações emocionais impróprias. Isso é sério. Cortar a comunhão com pessoas que são insensíveis ao sofrimento alheio. Quinto ponto. As palavras e ações de insensibilidade às angústias dos que sofrem são facilmente identificadas pelo misericordioso, porque por sua vez, reage com a tendência de fechar-se e até atacar essas pessoas. Sexto ponto. Reagir contra os propósitos de Deus em permitir que pessoas sofram. O sofrimento pode ser um meio de crescimento espiritual, e a pessoa com o dom de misericórdia estará preocupada em remover a causa do sofrimento. A tendência dela é opor-se à ideia de que Deus permitiria que alguém sofresse por um bom propósito. Nem sempre o sofrimento é para destruir a pessoa, né? Nem sempre é tentação. Às vezes é provação. Às vezes é para o crescimento da pessoa. Está bem frisado aqui na revista. O dom da misericórdia nos revela o amor de Deus, nos ajuda a expressar esse amor para as outras pessoas, auxiliando-nos a alcançá-las, especialmente quando estão carentes e necessitadas. Último ponto aqui antes da conclusão. A Igreja e o dom da misericórdia. A Igreja é responsável pela continuidade do ministério de Cristo na Terra. Uma das preocupações de Nosso Senhor foi com a área da beneficência. Não é possível desvincular cristianismo de ação social. Por isso, nossas igrejas não podem fechar os olhos a essa questão. Evidentemente que a prioridade é evangelizar, mas acompanhando a parte espiritual vem o cuidado que temos de ter com os menos favorecidos, em especial os domésticos da fé. Os apóstolos também identificaram essa necessidade quando mandaram escolher os primeiros diáconos. Está lá em Atos 6:1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Note que, inicialmente, a escolha dos diáconos se deu para atender à área da beneficência. A gente viu esse versículo também ali na questão de adoração, de ser servo.
As pessoas para atender esses ministérios devem ser de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Atos 6:3, que é continuidade. É indispensável a espiritualidade do trabalho de Deus. Essa jamais poderá ser substituída pela erudição ou qualquer outra coisa. A Igreja deve desenvolver o ministério da misericórdia em suas atividades eclesiásticas e começar identificando os membros com esse dom. É importante atentar para o fato de que o dom da misericórdia tem estreita relação com o dom de serviço. Isso nos faz entender por que certos diáconos são melhores numa determinada área do que em outras. É essencial que os diáconos tenham o dom da misericórdia ou o dom do serviço. A não existência desse dom será prejudicial a eles como indivíduos e à Igreja como corpo de Cristo, porque o diácono exercerá um ministério capenga, prejudicando a Igreja. Conclusão, meus irmãos. Cada membro do corpo de Cristo deve estar consciente da necessidade que temos de identificar e utilizar os dons da graça de Deus, que o Espírito Santo tão bondosamente nos concedeu. Essa consciência despertará nossas igrejas para uma nova realidade na vida cristã, na dependência do Espírito. O resultado será um crescimento sadio que nunca experimentaram antes. A razão é que todo trabalho realizado pelo exercício dos dons é muito melhor executado no reino de Deus. Há uma necessidade de apanharmos a visão da igreja primitiva, que era literalmente dirigida pelo Espírito Santo. Ele nunca fecha os nossos corações para as necessidades daqueles que nos rodeiam. Antes nos abre, dando-nos uma felicidade imensa no exercício dos nossos dons. Exercitemo-los porque, Mateus 5:7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, meus irmãos, vamos buscar o dom do Espírito Santo. Misericórdia também é um dom do Espírito Santo. Se você é crente, você tem misericórdia. Você tem misericórdia. Você deve ter misericórdia, principalmente para com o gentio, principalmente para com seu irmão na fé. Você deve agir com ele orando. A palavra oração, aprendi isso desde criança. Oração, ela pode ser partida no meio. Orar, pedir, suplicar. E ação, fazer, realizar algo. Então, a palavra de Deus ensina que a nossa fé sem obras é morta. Todo crente tem o prazer de servir. Todo crente tem o prazer de obedecer a Deus. Todo crente verdadeiro tem o prazer de ofertar a Deus os seus dons, agir de acordo com a palavra de Deus, ministrar na casa do Senhor, servir na casa do Senhor e servir a todas as pessoas, seja elas crentes ou não. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa trazer sobre você um despertamento para os dons que há em você, para que você possa servir, para que você possa agir de misericórdia, para que você possa ensinar, para que você possa adorar ao Senhor. É isso que nós estamos estudando aqui. Nós já estamos na metade da revista, na metade dos estudos. Semana que vem não. Amanhã, provavelmente, o próximo estudo será o dom do ensino, tá? É muito parecido com o dom de profecia. Nós vamos estudar ele juntos aqui. E qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo ali nos comentários. Eu posto também no Facebook. Podem me chamar ali no PV. Podem conversar, tirar qualquer dúvida. Podem falar comigo, tá? Grande abraço a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus.